Olá, tudo bem, pessoal? Domingão, espero que vocês estejam aproveitando. Aqui tá frio, escuro e chovendo, tá depressivo. Outono é isso, né? Depois que as folhas douradas caem das árvores, vira tudo um lixão no chão, tem que limpar tudo e fica super depressivo. Enquanto não chega o inverno, não, daí com a neve é legal, porque daí com a neve é branco, fica mais iluminado, né? Mas bom, nesse vídeo eu quero responder uma pergunta com vocês, que é a questão da multipolaridade no mundo. No vídeo passado a gente discutiu, né, se valia a pena para o Brasil fazer parte de um grupo que basicamente é um grupo que está se formando, que está se estabelecendo atualmente enquanto um grupo anti-Ocidente, e eu não vejo, a pergunta é que vantagem Maria leva, né, para o Brasil ser contra o Ocidente, né? O Brasil tem que lutar pelos seus próprios interesses e não ser contra necessariamente, não lutar contra o bloco econômico mais poderoso do mundo. Eu acho que isso não faz sentido. Bem, mas a questão, uma segunda questão dos BRICS, muito importante, sobretudo para a Rússia e para a China, é a questão da multipolaridade. A Rússia, sobretudo, tem um discurso, né, que nós temos que estabelecer um mundo multipolar e tal. E, não é uma ideia ruim, né? Porque para que ter apenas uma alternativa, né? Para que ter apenas um centro de poder dominando o resto do mundo, né? Então, um mundo multipolar faz sentido. A questão é a seguinte: a gente está indo para um mundo multipolar ou a gente está indo para um mundo bipolar? Porque se a gente olhar o PIB dos países membros do BRICS e a gente comparar com o PIB da China, e eu coloquei esse gráfico no vídeo passado, a gente vê que o PIB da China é desproporcionalmente maior. E daí que fica a questão, e que vários autores dos Estados Unidos, inclusive autores chineses também, começaram a discutir, já tem uns 2 anos mais ou menos, não é uma questão de multipolaridade, mas é uma questão de bipolaridade. Tem com 2 polos de poder, ou seja, o Ocidente, e daí o Ocidente entendido basicamente os Estados Unidos, e do outro lado a China. Inclusive, quando houve conversas entre autoridades chinesas e dos Estados Unidos, eles falaram sobre bipolaridade, eles não falaram de multipolaridade, né? A Rússia, obviamente, que não ficou satisfeita com isso, porque a Rússia quer ser um dos centros de poder mundial, mas só que a Rússia não tem fôlego econômico. E pelo que a gente está vendo agora na guerra da Ucrânia, já que a Rússia teve que pedir ajuda para a Coreia do Norte mandar soldados, isso significa que a Rússia também militarmente não está tão bem como muita gente pensava. Mas vamos voltar nessa questão então da bipolaridade. E o BRICS passa a ser dominado sobretudo pelos interesses chineses, a China, obviamente, que vai atrás dos seus interesses. Toda essa questão que a China fala, né, em inglês eles dizem win-win situation, né, que é uma situação onde as duas partes ganham. Existe uma piada também aqui fora que diz que o win-win situation chinês é uma situação onde a China ganha 2 vezes e não onde os dois parceiros ganham, né? E a China tem também um projeto de dominação mundial. A China considera que foi humilhada e das maiores humilhações para a China foi a perda de Hong Kong no século XIX, nos anos 30, 40 do século XIX, por ocasião das guerras do ópio, né? Que, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando isso, né? Que como que a Grã-Bretanha utilizou como império inglês, atacou a China e tomou Hong Kong porque a China proibiu o negócio de ópio da Grã-Bretanha, né? Um negócio bem assim antiético, né? É imoral isso, na verdade, né? Mas bom, aconteceu, né? E a China se considera então humilhada, a China considera que ela foi humilhada, e a China tem um projeto, sobretudo por parte dos atores mais nacionalistas dentro do Partido Comunista Chinês, que a China tem que dominar o mundo, a China tem que voltar a ter o seu papel relevante, e a bipolaridade simplesmente é um período antes da China se tornar o grande centro de poder mundial, né, poder político e poder econômico, e dessa forma a China tem grandes ambições. E dentro dessas ambições, a questão fica: qual é o papel do Brasil nisso? O Brasil consegue manter seus interesses dentro
desse arcabouço, dentro dessa ideia de um mundo bipolar, onde a multipolaridade é simplesmente uma narrativa meio assim de mentirinha só para agradar os outros países. A gente vê também, voltando a falar dos BRICS, dentro dessa questão da bipolaridade, é que, por exemplo, a Índia e os Emirados Árabes Unidos, eles têm um interesse muito grande em fabricar chips de computador, né? E quem manda nisso é Taiwan, e a China está tentando desenvolver também. E isso significa, se esses países passam a produzir chips chineses, então isso significa também que esses países acabam ficando, de uma certa forma, economicamente dependentes da China. E o Brasil, o que é que acontece com o Brasil? O Brasil nem chip da China está procurando fabricar. O Brasil está ainda no que eu chamo de uma ilusão de potência agrícola, isso é assunto para um outro vídeo, mas simplesmente plantar e produzir carne, vocês me mostrem um país que ficou rico, um país que se desenvolveu simplesmente com economia baseada em agricultura. Antes de terminar o vídeo, a gente tem que discutir mais uma coisa. É sobre o processo de desenvolvimento da China, se a China consegue realmente atingir esse patamar que eles querem de vir a ser o grande poder mundial, ou pelo menos se estabelecer de forma bem sólida enquanto a segunda potência mais poderosa do mundo, criando assim um mundo bipolar. O fato é que a economia chinesa, ela só cresceu nos últimos 30 anos, o quanto cresceu, e realmente foi um crescimento extraordinário, por conta do Ocidente. Não vamos nos iludir. Toda essa questão do Donald Trump, de America First, de Let's Make America Great Again, né, de fazer os Estados Unidos grandes de novo e tal, se baseia em uma ideia que os Estados Unidos perdeu a capacidade manufatureira. Mas os Estados Unidos perdeu essa capacidade manufatureira porque o processo de manufatura foi transferido para a China, e o desenvolvimento da China se baseia nessa transferência, então, da capacidade manufatureira para lá. Então a China fabrica tudo, a gente vê Made in China, mas só que se a gente olhar, por exemplo, um iPhone, um computador, vai estar escrito, o computador é feito na China, mas só que, por exemplo, a tela do celular, por exemplo, é feita no Japão, a memória RAM é feita na Coreia. O conceito, né, por exemplo, pega um iPhone, o conceito do iPhone todo o design, toda a ideia da loja da Apple, dos aplicativos e da qualidade das câmeras, etc e tal, é feito na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Ou seja, do preço de um iPhone, a maior parte do dinheiro vai lá para a Apple. A parte da China, o que é? É o quanto custou para colocar todos esses componentes juntos para fisicamente montar o iPhone. Então a China não fabrica o iPhone, a China monta o iPhone. E cada parte vem de um lugar diferente, tem partes chinesas também, mas sobretudo essa questão de montar o iPhone. E assim como outras manufaturas. Outros produtos, perdão. E daí a grande pergunta fica o seguinte: em que medida que a China consegue ter um desenvolvimento tecnológico tal para que possa produzir as suas próprias coisas, os seus próprios produtos com base em tecnologia chinesa e não com tecnologia externa, simplesmente montando. E a China realmente está tentando, tem carro elétrico chinês, tem produtos eletrônicos chineses que são de tecnologia chinesa, isso não tem a menor dúvida, eles estão tentando, vamos ver o que dá. Mas só que tem o segundo problema, que daí eu posso fazer um vídeo também, se vocês deixam nos comentários, por favor, se interessam ou não, que é a questão da desglobalização. No vídeo que eu fiz há umas semanas atrás, comparando a política econômica do Trump e da Kamala Harris, o que a gente vê é que tanto um como o outro estão falando sobre impor tarifas, sobre diminuir a quantidade de produtos que os Estados Unidos importam. Aqui na Europa e no bojo da União Europeia também tem discussões parecidas para tentar reviver a manufatura europeia, mas uma grande escala. Consequentemente, se a gente for pensar
que a China, na verdade, produz produtos que vão ser consumidos pelo resto do mundo, e daí a gente não pode esquecer que o PIB do Ocidente é mais ou menos 45% do PIB mundial, consequentemente uma grande parte do que, ou melhor dizendo, a maior parte do que a China produz é consumido pelo Ocidente. Consequentemente, se a China quer ficar independente do Ocidente, supondo que a China consiga desenvolver a sua própria tecnologia, a China vai ter que ter comprador. Se colocar o PIB dos países dos BRICS e dos outros países mundiais, se juntar o mundo inteiro contra o Ocidente, é 55% da economia mundial. Uma grande parte, claro, contando o número de consumidores potenciais, por exemplo, na China e na Índia. A Índia é um país pobre, também está desenvolvendo, mas só que a Índia não consegue substituir o Ocidente quanto consumidores. A Rússia também não consegue. O Brasil tem um potencial um pouco maior, mas o Brasil também não consegue compensar a perda do Ocidente. Então o que a China vem tentando fazer é desenvolver o seu mercado interno, mas só que o problema é que a economia chinesa está começando a engasopar. Porque, primeiro, a China está caindo na armadilha da renda média. Segundo, a China está baseando o seu desenvolvimento econômico nos últimos anos muito em crédito bancário, sobretudo para o setor de imóveis e para consumo. E o que acontece é que aproximadamente 5 a 6% do crédito bancário é inadimplente. E isso está começando a desestabilizar o sistema financeiro chinês. Coloca como terceiro ponto que o Xi Jinping e a elite do Partido Comunista têm uma ideia mais tradicional a respeito da visão comunista, ou seja, no sentido que o consumo exacerbado não é exatamente um valor, não é exatamente algo que a sociedade chinesa tenha que alvejar, e daí, consequentemente, o que a gente tem é que o crescimento econômico chinês vai ser bem menor, provavelmente, do que a gente viu nos últimos anos, e isso ainda por cima agravado pela questão demográfica, porque mais da metade da população da China já tem mais de 50 anos. E se pegar por conta da política de apenas um filho, consequentemente, haverá cada vez menos pessoas na China. A população está encolhendo. Então, daqui 10, 15, 20 anos, se a gente pensar num período de tempo mais extenso, a economia da China não vai ter o número necessário de consumidores caso tente ficar completamente independente do Ocidente. Então o que é que isso significa? Isso significa que por mais que tenham todas as narrativas contra o Ocidente, contra tudo, o desenvolvimento chinês é uma simbiose, em simbiose com o Ocidente. Um alimenta o outro. E daí como é que fica? Não fica. Se a China, por conta da questão demográfica, por conta da armadilha da renda média e de outros fatores que eu citei anteriormente, eu sou muito cético a respeito da China conseguir passar nos próximos 20, 30 anos um nível de desenvolvimento tão extraordinário que consiga se estabelecer enquanto o grande centro de poder econômico e político. E nesse sentido, a diplomacia brasileira tem muito que pensar como que vai desenvolver o Brasil. Porque a grande missão, na minha opinião particular, a grande missão, a grande questão para o Brasil não é fazer parte de clubinho disso e daquilo, mas é encontrar maneiras de desenvolver uma economia com altos níveis de complexidade econômica. Tá? Um bom domingo para vocês, um grande abraço. Se gostaram, assina o canal, aperta o sininho. Até mais!